Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós, amados. Hoje, dia 3 de fevereiro, que vos fala aqui é o presbítero irmão José, mais uma mensagem de Deus aí para as nossas vidas. Uma mensagem aqui, parte dos Salmos, que temos aqui no Salmo 23, do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, quando vamos interpretar esta mensagem dos Salmos, aonde Davi, que foi pastor quando foi menino, era pastor, ele coloca aqui, faz menção a Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aqui, como diz a continuação aí dos Salmos, no versículo 4, que ainda que você ande, ou que você passe aí pelo vale da sombra da morte, não importa a situação que você estiver passando, com quão difícil seja essa situação, não tenha medo, porque o Senhor vai à tua frente, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te abençoar no momento certo, no momento propício. O pastor, amados, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e assim Deus o fez. Ele deu a vida do seu único filho. Todos nós somos filhos de Deus, sim, pela criação da humanidade. Todos aqueles amados antes de nós, que vieram antes de nós, que morreram por amor do seu nome lá, os discípulos e os outros depois dos discípulos. Quantas pessoas passaram por coisas terríveis. E hoje, na humanidade, nos dias atuais que vivemos, em meio a tantas tribulações, em meio a tanta injustiça, tantas coisas que vêm acontecendo, Deus continua fazendo a obra, Deus continua transformando vidas, Deus continua abençoando, salvando cada dia mais e mais pessoas. Então não temas. Mantenha a fé, mantenha o foco. Vamos aqui, amados, no nosso devocional, então, entender um pouquinho mais para esse maná espiritual, um Deus de conforto. Na antiga Israel, a vara e o cajado de um pastor protegiam e guardavam as ovelhas e até as lembravam de que o pastor estava ali. E assim o rei Davi, que era pastor quando menino, usou a metáfora do Salmo 23, versículo 4, para transmitir esta verdade. Deus era o seu protetor e guia. O rei Davi enfrentou a morte muitas vezes e teve inimigos empenhados em matá-lo. Ele também lidou com os seus problemas de pecado e erros pessoais, mas em meio a tudo isso, ele repetidamente voltou a sua atenção para a fidelidade de Deus e para as garantias de Deus. Então, onde ele encontrou essas garantias? O rei Davi teria sido um estudante das escrituras hebraicas, a Torá, os 5 primeiros livros das nossas Bíblias. Então a Torá aí fala dos 5 primeiros livros. Para um hebreu, a Torá não era apenas uma história sobre Deus, era a própria palavra de Deus, era a autoridade, a promessa e o guia. Foi nessa palavra que Davi baseou sua vida e seus salmos. Davi pôde escrever sobre o caráter de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Segundo, porque ele experimentou a fidelidade e a bondade de Deus com base nessa palavra.
nós também, amados, temos isso e muito mais. Temos a palavra de Deus revelada pelos profetas do Antigo Testamento, as palavras de Jesus enquanto esteve na terra e as palavras reveladas de Jesus por meio dos apóstolos e autores do Novo Testamento. Em outras palavras, temos o que Davi tinha. Temos a palavra de Deus. Podemos experimentar a fidelidade e a bondade de Deus com base nessas palavras. Então, leia o que Jesus disse aos discípulos. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Está em João 16:33. Como Davi, não temos nada a temer, porque Deus está próximo e Ele é o nosso consolo. Conhecer as Escrituras nos ajuda a acreditar com confiança que Deus é e será um fiel protetor, guia e presença para aqueles que o amam. Portanto, hoje, determinem-se a aprofundar as palavras de Deus dentro de você. Amém, amados? Amados, como aprendemos aqui hoje, que o pastor, a figura de um pastor, vamos colocar, uma pessoa que está lá no campo cuidando das ovelhas ou cuidando, dos animais. No caso ali fala-se sobre o pastor. O pastor, ele cuida, ele guia. Assim é nosso Deus para conosco quando colocamos todo o nosso empenho, nossa vida, nosso ser nas mãos do Senhor, buscando o Senhor, lendo a sua palavra. Nós temos tudo hoje, amados, na mão. Nós temos todas as ferramentas que Jesus também deixou. Ele esteve aqui, ele saiu, mas deixou o Espírito Santo até o dia que ele venha. Então Deus deixou aí o Espírito Santo para nós. Então podemos ter a paz, podemos ter o perdão. Então não deixe de dar o perdão também para as outras pessoas. Muitas coisas acontecem na vida de muitas pessoas e às vezes as coisas que acontecem na vida da gente, a gente acha ali que é muito um fardo pesado, que está passando ali é ruim. Mas tem pessoas aí, amados, você procurar, vai ver que tem pessoas sofrendo muito mais. Então, antes de sairmos reclamando, vamos estar em agradecimento a Deus. Amados, a nossa reflexão desta mensagem é: qual verdade do versículo de hoje você refletirá neste dia? Que a presença de Deus é minha proteção e conforto, que Deus está comigo e Ele destrói o mal, que Deus me guia em tempos sombrios, porque o Senhor não falha. Nós falhamos, nós somos falhos. E às vezes cometemos as coisas e achamos que estamos fazendo o que é da vontade de Deus, que estamos fazendo o certo. Mas Deus sabe. E chega um momento que a gente para e analisa: poxa, mas será que aquilo que eu fiz era certo mesmo? Então, amados, fique com esta mensagem hoje. Que Deus continue abençoando aí o seu dia, a sua semana, toda a sua família, seu ministério. Continue fazendo a obra do Senhor. Você que é pastor ou pastora, como tem também, olhe todos os seus irmãos que você tem na igreja. Se estão todos bem, se não tem nenhuma ovelha ali que está afastada ou que está perdida. Não cuide só das ovelhas que estão ali dentro. Não queira cuidar das ovelhas ali dentro e deixar as lá de fora.
que Deus continue abençoando aí a vida e o caminho de todos os pastores que tem hoje, os anjos da igreja. Façam aquilo que a obra pede para que seja feita, que é apacentar as ovelhas. Amados, aqui nossa oração e a nossa imagem dessa mensagem, então não temerei mal nenhum. Então não importa onde você esteja, o que você estiver passando, não tenha medo. Erga a cabeça, curve seus joelhos, busque o Senhor, entregue tudo nas mãos de Deus. Então, amados, vamos para a nossa oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esta palavra maravilhosa. Amado, soberano e eterno Deus, Tu estás, Senhor, Tu és o fundamento sobre o qual construo minha vida. És minha fonte de proteção e força. Lutas por mim, me proteges e me guias em tempos difíceis. Contigo, Pai, nunca estou sozinho ou abandonado. Então, obrigado, ó Pai, por seres minha fonte de força e salvação. Obrigado, ó Pai, por esmagares os esquemas do inimigo e me guiares para mais perto de Ti. Em Teu santo, poderoso e eterno nome, ó Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia, Senhor, mais um dia de vida, Senhor, mais um dia de trabalho, Senhor. Obrigado pelo alimento, Senhor, que tens provido, não tem deixado faltar, Senhor. Obrigado aí, Senhor, pelo alimento na casa do Teu servo, da Tua serva, Pai. Obrigado aí pelo trabalho, Senhor, para o Teu servo, para a Tua serva. Obrigado, Senhor, pela família, Senhor, pelos familiares, pelos todos os nossos amados irmãos em Cristo, Senhor. Obrigado pelos filhos, Senhor, esposas, pais, mães, tios, tias. Enfim, todos, Senhor, aqueles que Tu coloca em nosso caminho, Senhor. Que Tu coloca às vezes, Senhor, para falar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, Senhor. Que às vezes, Senhor, não vemos, não Te sentimos da forma como deveríamos sentir, Pai, mas Tu traz, Senhor, um refrigério ao nosso coração, à nossa alma, e aí percebemos que Tu estás conosco. Poderoso querido Deus, continua, Senhor, fazendo a obra aí na vida, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, na vida das Tuas filhas, usando, Senhor, Teus servos e Tuas servas, para continuar fazendo a Tua obra, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Que possamos entender, Pai, todos os dias, Senhor, que estamos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, ouvindo, Senhor, a Tua mensagem, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor, para que, Senhor, também possamos, Senhor, fazer o correto, apacentar corretamente, Senhor, o nosso lar, a nossa casa. Se formos líderes, Senhor, de alguma igreja, Senhor, se formos líderes, Senhor, num trabalho, Senhor, que façamos, Senhor, como o pastor faz, que dá vida pelas suas ovelhas. E que não precisamos, Senhor, que nenhum daqueles que estiverem, Senhor, sobre os nossos cuidados, não precisam ter medo, porque estaremos sempre ali. Em Teu santo, poderoso e glorioso nome, meu Pai, eu entrego esta mensagem, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em mais um dia, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Espero que vocês possam ter entendido a mensagem. Eu sei que tenho certeza que muitos entendem, compreendem. Então que Deus continue te abençoando, te guiando e te dando forças aí em meio à tempestade, em meio à dificuldade que você estiver passando. Saiba que estamos aqui, oramos por você, porque é assim que deve ser. Ore uns pelos outros, ajudem uns pelos outros, amem uns aos outros. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.